está queimando no meu coração e eu quero passar para a igreja aquilo que Deus falou no meu coração. Está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, que vai falando assim. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Amém? Pode se assentar? Fica até difícil falar alguma coisa depois dessas crianças, né, gente? Que criança abençoada. É até difícil de falar, porque se acabasse agora já estaria cheia da presença de Deus. É bem verdade que a gente tem que se preparar em casa e transbordar aqui. Mas hoje um dia é tão corrido que a gente se esquece de se preparar em casa, vem para a igreja, e hoje eu consegui me encher e transbordar da presença de Deus nesse lugar, porque parece que o culto foi feito hoje para mim. Porque os louvores que foram entoados foram os hinos que eu mais escutei quando eu estava na prova. E foi o hino que Deus falou comigo. E quando começou a ele tocar aquele hino, eu escuto ele todos os dias de manhã, que é o primeiro hino que eu escuto. Foi por causa dele, é por causa dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Quando a gente está bem é por ele, quando a gente está mal é por ele, quando não vai nada bem é por ele e para ele. Então esse hino, quando toca, se tocar 50 vezes seguidas, eu vou chorar 50 vezes seguidas, porque eu sinto Deus falando comigo. Já de antemão, já quero pedir ela para preparar para o final, porque eu quero chorar mais um pouquinho. Amém? Essa passagem bastante conhecida, onde vai falando de Davi. A história vai falar que antes de Davi, quem reinava naquele lugar era um homem chamado por nome de Samuel. Samuel, ele foi escolhido pelo profeta Samuel. A história vai dizer que tanto Davi quanto Saul foram levantados por Samuel. Tanto Davi como Saul reinaram por um período de 40 anos. Tanto Davi quanto Saul, perceba que eles tiveram as mesmas oportunidades, só que porém escolhas diferentes. Davi errou, Saul errou também, só que a diferença dos dois é o caminho que eles decidiram seguir. Davi, diante do teu erro, ele reconhece e fala: Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu sou miserável, mas não se aparta de mim a tua presença. Porém, Saul, quando ele é confrontado diante do erro dele, ele olha e arruma uma desculpa para o erro dele. E uma coisa que vai me chamar a atenção, eu já quero trazer de lição para a minha vida e para a tua vida, é que, independente da escolha que você tem, o teu pecado, ele gera consequência. Nem sempre é só para a minha vida e para a tua vida, mas muitas das vezes alcança quem está ao nosso redor. A história vai dizer que os dois erraram, mas que tomaram escolha diferente. Davi reconheceu que sem Deus não tinha como prosseguir, que sem a presença do Eterno sobre a vida dele não tinha como continuar. Saul, porém, ele preferiu arrumar um pretexto, uma desculpa, para cobertar o seu erro e permanecer no erro. Só que a consequência do erro de Davi, por ter olhado para onde não era para ter olhado, foi a morte do teu filho. Por mais que ele pedisse: Senhor, não leve o meu filho, a cobrança do pecado, ela vem. Mas porém para Saul foi uma cobrança maior. Ele não teve tempo. Ele perdeu a vida dele. Ele perdeu a vida do filho dele na batalha, por não reconhecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu quero deixar a primeira lição para a minha vida e para a tua vida. O meu pecado e o teu pecado gera consequência. O meu pecado e o teu pecado gera consequência. Se for uma morte espiritual, ainda dá para recuperar, porque a presença do Espírito Santo ainda está na terra. É como
baixa, de pessoa que não valia para nada. Era uma pessoa que era rejeitada para a sociedade, que não servia para a família. A história vai dizer que a Bíblia não relata isso, mas a história diz que ele não era irmão de pai e mãe dos seus outros irmãos. Os seus irmãos estavam na guerra, estavam no alto patamar, estavam servindo ao rei. Porém, Davi estava lá, estava servindo o seu pai, estava servindo as ovelhas, estava cuidando daquilo que não era dele, mas estava cuidando com amor. Estava dando o seu melhor. A história vai dizer que vem o urso, ele toma a frente das suas ovelhas e morre e mata o urso pelas ovelhas. A história vai dizer que vem o leão, ele mata o leão por amor às ovelhas. E quem fez isso? Foi Davi? Não. Davi simplesmente se pôs na brecha. Porque é isso que Deus quer, que alguém se ponha na brecha. Porque quem vai fazer não somos nós, quem faz é Ele. Olhando para Davi, a gente vê e reconhece que por ele não podia fazer nada. Porque Davi era de baixa estatura, era um garoto jovem. Mas quando Deus está no negócio, pode até ter um urso, pode até ter um leão, mas Ele te sustenta para matar o leão e o urso que se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. A história vai dizer que quando Samuel chega dentro da casa de Jessé, passa o primeiro, sabemos que ele olha para a aparência e Deus fala ao coração de Samuel: olha, não olha para a aparência, porque eu não olho por fora, eu olho por dentro. É Deus falando: não estou preocupada com as tuas vestes, não estou preocupada com o teu cabelo, não estou preocupada com a tua maquiagem, com o teu sapato, como que você anda. Eu estou preocupada com você dentro do teu quarto, dentro da tua casa. Quem é você diante de Deus quando ninguém está te olhando? Quem é você diante de Deus quando não tem ninguém por perto? É isso que Deus estava preocupado. E é isso que Ele está preocupado hoje também. Quem somos nós quando não tem ninguém olhando? Quem somos nós quando não tem ninguém por perto? Porque a coisa mais fácil é ser crente dentro da igreja. Ou até mesmo a coisa mais fácil é ser crente quando tem um crente perto da gente. É fácil dar glória, é fácil rodar. Mas aí dentro do teu lar, quando vai tudo, desmoronando, quando vai tudo indo mal, quem é você? Quando o teu casamento está balançado, quando a estrutura está balançada, quando está faltando, a despesa está vazia, quem é você? É com isso que Deus está preocupado, não ontem, hoje, eternamente. Ele está preocupado como está o meu e o teu coração. Quem é que vamos buscar na hora da luta? Quem é que vamos buscar na hora da dificuldade? E quem é também que vamos adorar quando a bonança passar e vier as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas? Ele está preocupado comigo, contigo por dentro. Se estamos buscando verdadeiramente, a palavra do Senhor vai dizer que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso é muito sério, porque se Ele procura, será que Ele está achando? Porque só se procura aquilo que não tem. A história vai dizer que passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa todos os filhos que estavam ali. Porém, Samuel, ele pergunta a Jessé: Jessé, acabaram teus filhos? E a história daquela época vai dizer que Davi, por ser um filho rejeitado, ele não poderia se sentar à mesa com seus irmãos. A história diz que ele tinha que esperar todo mundo comer. E quando todo mundo se levantasse, ele pegava o resto e se alimentava. Era a mesma coisa que mexer no lixo. Era o que não prestava mais para nada, era o que ele se alimentava, porque não podia se sentar na mesa com os irmãos. Quem olha aos olhos humanos vê ali um cenário de humilhação. Mas aos olhos espirituais, parece que eu estou vendo Deus lá de cima olhando para ele e falando: filho, aguenta só mais um pouquinho. Tá doendo, tá difícil, parece que não tá nada acontecendo. É Ele falando para mim e para
te criticou, sabe? Que falou que não ia dar certo, que falou que não ia acontecer, vai ter que bater na tua porta e dizer: ora por mim. Ei, ora por mim, me ajuda com oração, pega na minha mão porque eu não estou aguentando mais. E foi passando o tempo. E acontece a história de Golias que vemos. Só que a história de Golias vai dizer que ele ainda não era rei. Mas ele já tinha cuidado de ovelha. Já tinha acalmado Saul. Vem a situação de Golias, ele ainda não é rei, mas Deus honra o que ele fala. É interessante notar, pastor Sérgio, que o Deus não manda ele ir. Você não vai ver na Bíblia Deus mandando ele ir até Golias. Mas ele toma as dores. Porque quando fala de Deus, nós temos que tomar as dores. Ele fala: olha, eu não vou no meu nome, eu vou no dele. Eu não faço nada, quem faz é ele. Davi olhou para Golias e falou: no nome de Jesus, eu vou te derrotar. Declare para o teu inimigo que é no nome de Jesus que tu vai derrotar. Vai derrotar quem fala mal de você. Vai derrotar quem aponta você. Como? Não é brigando. Entenda bem, igreja. Não é brigando, porque crente não briga de mãos. Crente briga de joelhos. Porque quando a gente está de joelho, o general se levanta para guerrear em nosso favor. Quando a gente está de joelho, o general se levanta ao meu favor e ao meu favor. E agora vai dizer que derrotou Golias. E logo após ser cantada a musiquinha de que ele teria matado mais do que Saul, aqui no caso uma ira de Saul. E que começa uma perseguição. Eu já termino aqui, pode vir a Ariane e Reginaldo. O Ministério de Louvor também, se quiser ajudar, eu agradeço. A história vai dizer que aconteceram diversas coisas, mas repare bem, em todas as coisas que aconteceram com ele, ele ainda não era o rei. Ele até recebeu a promessa de que ele seria rei, mas até esse processo passar, ele passou por muitas coisas. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, aconteceram coisas que ele poderia olhar e falar: olha, eu desisto, porque a promessa foi entregue, mas não foi concluída. Deus falando: não desista do que Deus colocou sobre a tua vida. Deus está frisando isso ao meu coração. Não desiste do que Deus colocou na tua vida. A promessa ainda está de pé. Quando Davi recebeu a promessa de Deus de ser rei, teve um processo a ser passado. E Davi passou dando glória. Davi passou dando aleluia. Deus falando comigo e contigo: calma, porque a promessa permanece de pé. Calma, que a promessa permanece de pé. Mas irmão, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes, igreja, a gente recebe uma promessa do homem. Deus usa uma pessoa para entregar para a gente. E a gente acha que é de imediato que vai acontecer. A gente acha que a promessa ela é para já. Mas o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus ele não é o nosso.